A paz do Senhor a todo participante desse grupo da IBD, dando continuidade aos nossos tutoriais do quarto trimestre, onde nós estamos estudando o tema A Igreja e o Espírito Santo. Foi escrita pelo Bispo Oide José do Carmo. A lição é número 9, Os Dons de Cristo para o Aperfeiçoamento do Salvo. A coordenação desse dia será da missionária Jane, 27/11/2022. Nós vamos estudar o tópico número 3, a variedade de dons e a multiforme graça de Deus. O autor cita David Lean, Teologia Sistemática, 1997, página 471 a 472. Existem muitos dons. 21 deles são listados no Novo Testamento. Todos são complementares entre si, nenhum é completo em si mesmo, e o fato de nenhuma pessoa ser autossuficiente leva à interdependência. Cada crente é um membro do corpo de Cristo, cada membro precisa dos demais. Mesmo quando as pessoas manifestam os mesmos dons, fazem-no de modo diferente e com resultados diferentes. 3.1, o item. Pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. O dom de pastorar desponta quando, pela capacitação do Espírito, o obreiro é levantado por Deus para resguardar, proteger, conduzir e cuidar da sã doutrina, refutar as heresias que surgem no seio da igreja. Tem o dever de ser exemplo da pureza e da sã doutrina. Tito 7, 2, de 7 a 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na sã doutrina mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade. A linguagem sã é irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É responsabilidade de alimentar a ovelha de Cristo com a palavra de Deus é do pastor. Através do ministério pastoral, o ministro conduz a ovelha, as nutrindo com alimento sadio e consistente. Tem um comando forte e servidor indispensável para a ampliação da igreja. Para exercer a função é necessário e absolutamente decisivo manter o seu relacionamento com o bom pastor. No tópico do comentarista, o autor cita aqui o bispo Abner, cita Abner Ferreira, não, é bispo Abner Ferreira. Os pastores e mestres eram dons distintos na igreja primitiva. Atualmente, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre, porque ambos estão muito próximos na ministração do ensino cristão. O pastor é o homem que leva o seu coração ao povo de Deus. Alimenta com a verdade, que vai à busca quando se extravia, que o defende quando tudo o que pode ferir ou destruir sua fé. João 4, de 11 a 14. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o cenário, o que é pastor, de quem são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e que não tem cuidado das ovelhas. E eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam da palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Doutores, aquele que ensina as doutrinas cristãs fundamentais. Item 3.2. Aquele que possui esse dom consegue obter revelação do Espírito Santo de forma detalhada da palavra de Deus, comunicar os conhecimentos proeminentes da saúde do corpo de Cristo, fazem de tal maneira que os crentes consigam aprender. O Novo Testamento, os doutores instruíram e ajudam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. O ensino, no contexto do corpo de Cristo, requer dons concedidos por Deus, segundo a graça que nos é dada. Romanos 12, de 6 a 7. De modo que, tendo diferente dom, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Pôs Deus na igreja. 1 Coríntios 12, 28. Pois Deus a igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de língua. Ele mesmo nos deu. Efésios 4, 11. Ele mesmo nos deu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores. O amor conclui que não basta ser natural, ter um natural dom de ensinar. O comentarista aqui cita o pastor cita Elinaldo Renovato. Entre os dons ministeriais concedidos por Deus para edificação e aperfeiçoamento dos santos nas igrejas locais está o dom de doutor ou mestre. Não é um dom muito reconhecido em geral nas comunidades cristãs, por falta de entendimento acerca do seu valor ou até mesmo por preconceito contra esses termos. Aí, para terminar a lição, número 9, tá? E também tá, o item 3.3, né? Outros dons ministeriais a serviço da igreja. Paulo fez com a igreja de Éfeso, de igual modo apresenta a igreja de Corinto, uma relação em alguns dons e acrescenta outros que podem ser enquadrados na categoria de dons ministeriais. Apóstolo, profetas, doutores, milagres, cura, socorros, governo e variedades de língua. 1 Coríntios 12, de 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo e variedade de língua. Pedro também enfatiza a vida do discípulo de Cristo, é marcada pelo serviço aos outros e graça de Deus opera na vida de cada um através da dinâmica dos dons segundo a necessidade que vão surgindo. 1 Pedro, de 4, 10 e 11. Cada um administra os seus dons aos outros o dom como o recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme da graça. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, e que a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aí o Espírito Santo não está limitado. As operações e manifestações e ministério são diversos e surpreendentes, que em consonância com a palavra de Deus e pela a glória de Deus. Aí o comentarista aqui, o autor cita o comentário, o bispo Abner Ferreira. Aqui o autor não define sobre qual o apóstolo o bispo Abner comenta. Na minha colocação seria Paulo, né?
Somente diz que o apóstolo realmente quer dizer com isto é que o santo seja colocado em condições adequadas para liderar, conduzir, cuidar e instruir o corpo de Cristo. Ele concedeu alguns em particular, para que os treine, e outros membros, para que todos os santos sejam treinados para um aspecto do trabalho, dentro do ministério, que resultará no crescimento do corpo. Bem, aqui nós terminamos então a lição número 3. Né? Desculpe, o tópico número 3 e a lição número 9. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 10. Só um minutinho que eu vou dizer o tema aqui. Né? Número 9, número 10. O amor, marca do cristão cheio do Espírito Santo. Aguardo todos, então, na lição número 10. Até lá, se Deus assim permitir.